Graça e paz, irmãos, tudo bem? Falar um pouco hoje sobre as Escrituras, sobre Gênesis 48. Ali quando Jacó, ele cruza as mãos e coloca a mão direita em cima da cabeça de Efraim. Ele abençoa Manassés, mas muito mais Efraim. Para recapitular um pouco, essa passagem, ali em Gênesis no capítulo 11, quando Deus chama Abraão para fora, de Ur dos Caldeus, para fora da Babilônia, e faz uma promessa, e é uma promessa a Abraão, que de Abraão ia surgir duas nações, uma nação e uma multidão de nações iam sair de Abraão. E essa promessa de Abraão passou para Isaac e passou automaticamente para Jacó, certo? E ali estavam os 12 filhos, de Jacó, que futuramente eles iam virar as 12 tribos de Israel, certo? Então nessa parte aí, quando José, está com Manassés, está com Efraim, ele vai até o pai, que é Jacó, para que o pai possa abençoar eles, abençoar os dois filhos dele, que é Manassés e Efraim. E o pai vai colocar a mão direita em cima da cabeça de Efraim. E José, ele não aceita aquilo. Pô, pai, mas meu primogênito é Manassés, não é Efraim. Então é isso que a gente vai falar sobre isso hoje. Vamos ler aqui os textos, para poder ter um entendimento melhor sobre isso. Então vamos aqui para a leitura. Gênesis 48, do versículo 11 ao versículo 19. Vamos lá. Então disse Israel a José: Eu não cuidará ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E também José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: O Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até esse dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes, seja nele chamado meu nome e o nome dos meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Guarde esse verso 16 aqui. O verso 16 é muito importante. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: Não assim, meu pai, pois o primogênito é este, pois é a tua mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande, contudo seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Até aqui. Então, Gênesis 48, do versículo 11 a 19. José vai até o seu pai, Jacó, agora chamado Israel, e lá vai levar os seus dois filhos, Manassés e Efraim, para que o seu pai possa abençoá-los, E nessa hora, quando Israel, Jacó, ele vai abençoar os dois filhos de José, ele cruza as mãos, ele coloca a mão direita na cabeça de Efraim e a esquerda na cabeça de Manassés. E José não aceita porque Manassés é o primogênito. Então seria a mão direita na cabeça de Manassés. Só que Israel, Jacó, ele faz dessa forma aqui e abençoa os dois. A palavra Efraim, ela quer dizer frutífero ou duplamente frutífero, Eu vou ler aqui
o versículo 16 e o 19, numas duas versões que eu encontrei, eu acho muito incrível e importante para a gente poder entender as profecias futuras no Novo Testamento, né, onde se cumprem isso aqui. Então vamos lá. Eu tinha lido, né, Gênesis 48, do versículo 11 ao 19, na tradução João Ferreira de Almeida, né, atualizada, revista atualizada. Vou focar aqui no versículo 16 e no 19. Vou fazer aqui agora uma releitura, né? Reler de novo, quer dizer. O anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes. Seja nele chamado meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Se a gente pegar aqui uma outra tradução, olha que legal aqui, ó. Essa Bíblia Hebraica Shefer. Olha que legal isso aqui. Incrível, ó. O anjo que me salvou de todo mal, abençoe aos jovens e seja chamado neles meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem como peixes, muito no meio da terra. Na outra versão da JFA, tá como multiplique como nações, né? Aqui tá como peixes. Olha que incrível isso. Vamos voltar agora aqui na JFA de novo, né? Para me mostrar outra coisa aqui. No versículo 19 do capítulo 48, né? Em Gênesis, tá assim na JFA, né? Na tradução JFA. Mas seu pai o recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Certo? Pegar agora aqui a King James, né? Aqui a King James atualizada, né? No mesmo versículo que a gente acabou de ler, da JFA, vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Todavia, seu pai se recusou-se e convictamente lhe revelou: Eu bem sei, meu amado filho, semelhantemente, ele se tornará um povo, também ele será grande. Entretanto, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão uma plenitude de povos, ou plenitude dos gentios, né? Olha que engraçado, né? A gente acabou de ler na outra versão ali, no versículo 16, ali falou se multipliquem como peixes, né? E aqui no versículo 19, em outra tradução, disse se tornarão uma plenitude de povos, ou plenitude dos gentios. Isso ajuda muito a gente entender lá o Novo Testamento. Fica muito mais claro agora. Vamos seguir em frente. Então, seguindo aqui, sobre Gênesis 48, nós lemos aqui as duas versões, né, que eu tinha falado, sobre o verso 16 e o verso 19 de Gênesis 48, né, nessas duas versões que abrem muito mais nossa mente para entender as profecias no Novo Testamento. Não é? Também seguindo sobre os 12 filhos de Israel, né, de Jacó, viraram as 12 tribos de Israel, e lá em 1 Reis, no capítulo 11, no reino de Salomão, essas 12 tribos, né, foram divididas em dois reinos, né, o reino do norte, o reino do sul. O reino do sul, Judá, né, com Benjamim, ficou com o filho de Salomão, né, que é Roboão, e as 10 tribos, né, Efraim, ficou com Jeroboão, que é o filho de Nebate. O profeta Aias, né, deu uma profecia lá para o reino de Salomão, porque Salomão estava em pecado, né, tinha relações com várias mulheres, também com a filha de Faraó, e que Deus reprovava tudo aquilo. Então Deus envia lá o profeta Aias, né, e Aias rasga a capa em 12 pedaços, dá 2 tribos, 2 pedaços, né, para Roboão e 10 para Jeroboão, como eu já expliquei, né. E ali o reino fica dividido, reino do norte e reino do sul, certo? O reino do norte, por volta do ano 722 a.C., foi levado pelos assírios, né?
e lá eles foram dispersados entre os povos, né? O povo assírio, depois de conquistar Israel, ele espalhou Efraim, né? Israel, entre os povos. Ali foi a dispersão do Reino do Norte. E Judá, logo em sequência, né? Depois de um tempo, por volta do ano 586 a.C., eles foram para a Babilônia, ficaram cativos lá por 70 anos. Aquela profecia que está em Jeremias, né? Que o reino do sul, Judá, ficaria 70 anos em cativeiro, mas depois ia ser liberto, né? Tem um texto aqui legal que eu queria ler aqui, que está em Jeremias no capítulo 3. Vamos dar uma olhadinha aqui. Jeremias capítulo 3, no verso 8 ao 11. Vamos lá. Quando foi por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel, Efraim. Eu lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Sucedeu que pelo ruidoso da sua prostituição, poliu ela a terra, porque adulterou com a pedra e com o pau. Apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim a falsa irmã Judá, mas fingidamente, diz o Senhor. Disse-me o Senhor, já pérfida Israel, né, Efraim, se mostrou mais justa do que a falsa Judá. Então aqui, tanto a casa de Judá quanto a casa de Israel, Efraim, Reino do Norte, Reino do Sul, as duas estão em prostituição. E o Senhor, né, Deus, dá uma carta de divórcio para prostituta, né, para a pérfida Efraim ou Israel. Mas ele fica com a Judá em casa, não despede a Judá, que também estava em prostituição. Porque tinha uma profecia que da casa de Judá, o Reino do Sul, viria o Messias. Essa profecia se encontra em Gênesis, no capítulo 49, no versículo 10. Vamos ler aqui. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Olha que incrível isso, né? Siló é só um termo aqui para falar de Jesus Cristo, né? Para falar do Messias, que ele viria da casa de Judá, o leão da tribo de Judá, né? Então, assim, a gente poder entender melhor esse assunto, então Judá, ela fica, mesmo com a sua prostituição, mesmo agindo mal diante de Deus, Deus, ele preserva Judá, porque dali viria o Messias. Só que o Reino do Norte, né, que é Efraim, é Israel, ele dá carta de divórcio. E os assírios, né, o reino assírio, eles conquistam o Reino do Norte, que é Efraim, e dispersam eles para as nações. Eles se espalham, né, Efraim, para as nações. Estão espalhados. Tem uma profecia também no livro de Oséias, no capítulo 1, no versículo 10 e 11. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que você não pode medir nem contar. Aquela promessa que Deus deu para Abraão, Isaque e Jacó, né? Seguindo aqui, lhes dizia, vós não sois o meu povo, e lhes dirá, vós sois filhos de Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel, quer dizer, Reino do Norte, Reino do Sul, judeus e efraimitas, né? Se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamai o vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã a favor. Quer dizer, essa divisão que Deus fez, né, pela boca do profeta Jeremias, né, e Efraim, ela foi entre os povos, né, se espalhou entre os povos, e Judá ficou cativa, e depois saiu do cativeiro, e ali veio o rei Messias, né, Jesus. Deus tem uma profecia para essas duas casas, né, que nos últimos dias ele ia unir esses dois povos, né, que nós conhecemos hoje como gentios, efraimitas, Efraim. Então Deus ia unir gentios
e judeus numa só cabeça, que nós sabemos que a cabeça é Cristo. Essa é uma profecia, né, que vai se cumprir, né? Lógico, também tem aquela profecia ali também de Ezequiel no capítulo 37, que ali ele ia unir judeus e gentios, né? Ele pegou as duas varas e ia unir essas duas varas na cruz. Nós sabemos que aquelas duas varas ali, Deus uniu na cruz do Calvário, né? Ali judeus e gentios num só corpo, num só cabeça, a qual Cristo, né, é a cabeça de todo o corpo ali, judeus e gentios. Eu quero focar aqui sobre essa parte que Jacó, ele cruzou as mãos, né, e colocou a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Tem um verso que Deus fala que Efraim, ele fala, Efraim é meu primogênito. Vamos entender mais sobre isso aí. E também sobre Gênesis 48. E vamos seguindo. Então, o Messias vem da tribo de Judá. Naquela profecia que eu falei sobre Gênesis 49, no versículo 10, né? Que ali viria Siló. Então o Messias vem, né? Ele chama pessoas para fazer parte da obra. Ele fala para os discípulos, né? Quando ele começa a chamar, que se eles queriam ser pescadores de homens. Olha que engraçado, né? Pescadores de homens. Então Cristo vem, ele faz todo o seu ministério, né? Chama os 12 discípulos, né? Que vão se tornar futuramente apóstolos. Um deles traz Jesus, que entrega Jesus por 30 moedas de prata, e Jesus é crucificado, né? Tinha profecias que apontavam para Jesus, muitas delas, que o Cordeiro, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cristo é crucificado e ele morre na cruz por nossos pecados. Então todo aquele que crê em Jesus hoje é salvo. Estou fazendo um resumão aqui, né? Para vocês poderem entender. Então Cristo ele morre, né? Fica 3 dias no seio da terra e ressuscita, né? No terceiro dia. E quando ele ressuscita no terceiro dia, ele fica aqui embaixo 40 dias, né? Fazendo aparições para várias pessoas. E numa dessas manifestações que ele faz, está lá em João no capítulo 21. Depois que ele ressuscita, ele tem umas dessas manifestações aqui embaixo. Vamos ler aqui, tá? Então, vamos lá. João no capítulo 21, do versículo 1 ao 14. Depois disto, tornou-se Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. É isso mesmo, Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, né, que são 2, são 5, e mais 2 discípulos. Então estavam 7 ali quando Jesus se manifestou a eles. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram ele, que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então disse-lhes, lançai a rede à direita do barco, ou lançai a rede do lado direito. E lançaram, e fizeram, já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem na terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra,
cheia de 153 grandes peixes. Então, não obstante desses tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Esse verso aqui, né, é bem interessante, que Jesus fala para os discípulos lançar a rede do lado direito. Olha que interessante isso. Quando a gente para pensar, a gente vai lembrar da profecia lá de quando Israel, né, Jacó, ele cruza as mãos e coloca a mão direita na cabeça de Efraim. E no mesmo texto lá, de Gênesis 48, no versículo 16, lá fala que Efraim ele ia ser uma multidão de nações. Na outra versão, multidão de peixes. No versículo 19, ali fala também sobre multidão de nações. Só que na outra tradução que eu li, é mais específico, tem mais detalhes sobre essa profecia, né? Sobre essa bênção que Israel dá a Efraim. E o nome Efraim quer dizer frutífero, igual eu falei, né? Duplamente frutífero. Ali fala que ele ia ser multidão de nações ou plenitude dos povos ou dos gentios. Interessante, né? Isso que Jesus fala para os discípulos fazerem. Jogue a rede do lado direito. Olha a profecia de Gênesis 48. Né? A mão direita. Serão multidões de peixes. Muito interessante isso. Vamos prosseguir aí. Romanos 11, ele vai explicar ali sobre muitas coisas, sobre o endurecimento em parte do povo de Israel. E isso entrou os gentios, né? Nós fomos enxertados. Vamos ler aqui Romanos, no capítulo 11, no versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, ele apartará de Jacó as impiedades. Só até aqui. Então, olha que incrível isso. Essa palavra se repete aqui. Plenitude dos gentios, aqui em Romanos 11, 25. Aquele mesmo verso, aquela mesma passagem que está em Gênesis, no capítulo 48, no versículo 19. Plenitude dos gentios. Por isso que eu falei que era importante a tradução, porque ela vai ajudar você a compreender o Novo Testamento, aquilo que Paulo está falando, certo? No mesmo texto aqui, Romanos 11, no versículo 13, né? Olha que no 12 e no 13. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico meu ministério. Olha que legal isso. Paulo fala que ele é apóstolo, ele escreve, né? Ele é apóstolo dos gentios. Gentios nós sabemos que é Efraim. São as tribos espalhadas, né? Ali no reinado dos assírios, né? Que eles dispersam o reino do norte, Israel, pelas nações, certo? Agora tem algo muito profundo aqui, algo bacana de se entender, o chamado de Paulo, né? Quando Paulo perseguia os cristãos, está ali em Atos, no capítulo 9, ali vai falar sobre a conversão de Paulo, né? Mas antes disso, ele prendia os cristãos, né? Ajudava a matá-los, né? Um deles foi Estevão, né? Que ele ajuda lá no apedrejamento de Estevão, pega a capa de Estevão e tudo, né? E no capítulo 9, numa dessas viagens de Paulo, ele vai para Damasco, e lá ele tem um encontro com Jesus, né? Jesus
aparece para ele, né, numa luz radiante e fala: Paulo, Paulo, por que me persegues, né? E nisso Paulo ele fica cego. Vamos pro texto aqui para ficar mais claro. Em Atos capítulo 9. E Paulo ficou por 3 dias sem comer e sem beber, né? E Deus envia lá um homem chamado Ananias. Vamos entender aqui. Então é Atos capítulo 9, versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Olha que curioso isso, né? Vai na rua direita. O que lembra na rua direita? Né? Lança a rede do lado direito. Ou quando Jacó, Israel, ele cruza a mão e coloca a mão na cabeça de Efraim. Nós sabemos que Efraim são gentios. E Deus manda Ananias ir na rua direita. Vamos continuar aqui lendo, isso aqui é incrível. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este para mim é um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Olha que Deus fala para Ananias que Paulo é um vaso escolhido para levar o seu evangelho aos gentios, efraimitas, né, em outras palavras. Então Deus manda Ananias ir à rua direita. Olha a profecia que está lá em Gênesis 48, no versículo 19, né? Plenitude dos gentios. E Paulo fala em Romanos que ele é o apóstolo dos gentios, para pregar ao povo efraimita, aos gentios. Então a rua direita, jogue a rede do lado direito, e Israel cruza as mãos e coloca a mão direita na cabeça de Efraim. Olha que incrível isso, a profecia, a promessa que Deus fez lá atrás se cumprindo. Paulo era cidadão romano e nasceu na cidade de Tarso, por isso Paulo de Tarso. E ele era da tribo de Benjamim. Olha que curioso isso aqui. O nome Benjamim, ele significa filho da mão direita. Não é por acaso, né, que Paulo é apóstolo dos gentios. Olha a profecia que ele está cumprindo ali. Então o nome Benjamim, porque Paulo é da tribo de Benjamim, cidadão romano, significa filho da mão direita. Só para também deixar um ponto aqui, muito importante, que as pessoas podem até querer alienar isso aqui embaixo sobre política, né? Um é de esquerda, o outro é de direita, não tem nada a ver com isso as profecias de Deus. O Senhor, né, Deus Todo-Poderoso, é uma profecia que está em Gênesis 48, não tem nada a ver aqui embaixo com a direita e com a esquerda. Deixar bem claro isso aqui para vocês, tá? Aqui são sobre as profecias bíblicas, né? Sobre o que está em Gênesis 48, beleza? Então assim, olha que incrível isso, que Deus, ele dá uma profecia lá atrás. Quando a gente vai entendendo no Antigo Testamento para o Novo, a gente entende ali que está se cumprindo, né? Olha que incrível isso. Então, quando Deus levanta Paulo para ser apóstolo dos gentios, para pregar entre os povos gentios, seria os efraimitas, né? As 10 tribos que estavam dispersas entre as nações. Ali quando Jesus fala para os discípulos jogar a rede do lado direito, naqueles mares ali, né? Ali mares na Bíblia representam povos, multidões e línguas. Então aqueles peixes, eles seriam pescados, né, diante as nações, onde os efraimitas foram dispersos.
Deus está resgatando o seu povo novamente entre as nações. Não é sanguíneo mais, pelo amor de Deus. Hoje é espiritual. Todo aquele que confessa a Cristo como seu único Salvador e segue a palavra de Deus, ele se torna um peixe resgatado entre as nações. Certo? Deus, Jesus, ele faz isso agora e fará sempre isso, até que venha a plenitude dos povos, dos gentios, até que se complete todo o povo de Deus. E Deus está fazendo uma grande pesca, fez naquela época e faz até hoje e fará no futuro, né? Ele está pescando os peixes dessas multidões, povos e línguas que foram dispersados. Então é isso, pelo endurecimento em parte do povo de Israel, nós gentios fomos insertados na oliveira. Vou gravar um novo vídeo sobre isso, da continuação, não parou só aqui, mas um assunto interessante. Então espero que tenham gostado. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus.